Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário José Roberto, da sede São Caetano do Sul, em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Muito grato, Danilo, e é uma grande satisfação estar aqui com você e com as pessoas que nos ouvem para compartilharmos aí algumas ideias filosóficas. Hoje nós vamos conversar sobre o indivíduo e o desafio do autoconhecimento. É óbvio que não vamos esgotar o tema e muito menos vamos trazer aqui verdades absolutas. Nós vamos fazer como sempre, que é conversar, refletir e que possamos extrair ideias que sejam úteis, práticas e, portanto, vivenciais para cada um de nós. Esse tema ele é bastante coerente com o momento em que a gente vive, José Roberto, porque é um desafio se autoconhecer, não é algo fácil. Só como exemplo, a gente pode querer aprender algo sozinho, seja tocar um violão, fazer vídeos, editar músicas, e sozinho sempre é mais desafiador porque a gente não tem alguém que nos oriente a fazer aquilo. E isso vai gerar uma série de problemas no meio do caminho que podem gerar uma desistência porque vamos entendendo que há uma série de limitações para aprender todas as coisas sem alguém que nos guie, que nos oriente e que saiba mais do que nós. E dentro da filosofia, o autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo, é preponderante, é essencial. No entanto, há uma série de reflexões que a gente precisa ter em conta para chegar a esse autoconhecimento e é sobre isso que eu gostaria que você falasse para começarmos essa nossa conversa de hoje. Danilo, nós podemos unir as duas coisas, né? Porque filosofia é justamente amor à sabedoria. E nós podemos dizer que uma pessoa que, como você colocou aí nesse exemplo, ela se interessa pela música. Então tem algo dentro dela, né, que a impulsiona, que lhe diz que para obter um grau de satisfação, um grau de realização, ela vai ter que encarar esse desafio, né, toda a disciplina necessária, todo o tempo dedicado, todo o custo necessário, né, para que cada vez mais no tocar esse instrumento, no preparar a sua voz, no poder realizar os seus sonhos e os seus objetivos nessa área, ela vai ter que vencer uma série de desafios. Ou seja, isso vai lhe custar um tempo, vai ter uma série de dificuldades que vão aparecer. Então é interessante que esse seu exemplo, podemos perfeitamente abarcá-lo dentro do que a filosofia tem a nos oferecer, para que nós possamos falar um pouquinho sobre essa questão do autoconhecimento. Porque justamente qual vai ser uma das dificuldades desse jovem, né? Vai ser justamente essa questão de identificar o quão profundo é esse sonho para que ele tenha a força necessária, a energia necessária, para que ele, com o passar do tempo, vá vencendo cada um dos desafios que vão aparecendo. Então, nós entendemos isso nesse exemplo dessa pessoa, né, esse jovem menino ou jovem menina que quer aprender a tocar um instrumento musical. Né? Se isso é algo muito profundo, vai lhe exigir bastante esforço, bastante trabalho consigo própria, não apenas no tocar um instrumento, né, mas com lidar com toda a sua carga emocional, toda a sua carga de tempo e de outras responsabilidades que eventualmente ela tenha assumido na sua vida. Então, falar em autoconhecimento, do ponto de vista da filosofia à maneira clássica, da filosofia como arte de viver, da filosofia como nós entendemos aí aquela transmissão de todos os grandes filósofos, é justamente falar dessa capacidade e dessa arte de extrairmos os nossos melhores elementos, para que nós não sejamos um desconhecido para nós mesmos, para que nós tenhamos cada vez um melhor conhecimento de nós mesmos. Para que nós percebamos que existem sonhos, né, que existem expectativas com relação ao nosso próprio futuro, ao que nós queremos ser, que se não conseguirmos levar essa expectativa à realização, a uma realidade, isso pode nos frustrar muito profundamente. E esse tipo de frustração, quando nós vamos reconhecendo a nossa vocação, quando nós vamos reconhecendo o chamado da nossa alma, e nós não conseguimos digamos assim, realizar essas coisas, isso pode nos causar uma mágoa de fazer com que os nossos melhores sonhos, as nossas melhores esperanças, a nossa confiança em nós mesmos, a confiança nas pessoas que nos cercam, né, acabe sendo minada com o passar do tempo. Então, do ponto de vista da filosofia, conhecermos a nós mesmos tem a ver justamente com nós
cada vez mais irmos nos próprios desafios da vida, reconhecendo tanto as nossas debilidades, quer dizer, quando as dificuldades aparecem na nossa vida, onde é que nós falhamos? É importante reconhecermos isso. E é importante reconhecermos que se nós queremos caminhar em direção à realização de um sonho, de um objetivo, de uma profissão, de algo que nós queremos fazer com muita intensidade, as dificuldades vão aparecer. Justamente para que nós possamos ir testando e cada vez mais ampliando o nosso circuito, o nosso círculo interno de potencialidades. Então, esse é um outro elemento que é importante nós reconhecermos, né? Quais são as nossas potencialidades para que quando essas dificuldades surgirem, eu cada vez mais me torne melhor no termos de aplicação da minha persistência, aplicação na crença no meu sonho, né? Cada vez ir aprofundando mais. Para que eu seja um bom profissional, para que eu seja um bom músico, para que eu seja um bom pai de família, uma boa mãe de família, para que eu seja um bom cônjuge, né? Para que eu seja, enfim, um cidadão que me sinta que onde eu me aventuro, eu estou cada vez não simplesmente juntando frustrações, porque me falta conhecimento para superar as dificuldades e potencializar as minhas virtudes e os meus valores. Eu me reconheço cada vez como um bom cidadão que, onde eu me aventuro, eu vou aprendendo tanto quando as coisas não dão tanto certo, como quando as coisas saem bem realizadas. E isso é algo muito potencializador. E hoje nós vamos perceber, né, que nós estávamos até conversando um pouquinho sobre isso antes de começarmos esse podcast, né? E hoje nós vamos perceber que há muitas pessoas que, por exemplo, têm dificuldade de comunicação umas com as outras, né? Justamente porque esse autoconhecimento, ele gera essa capacidade de dialogar conosco mesmos, né? De conversarmos conosco mesmos quando estamos mais tranquilos, quando estamos mais serenos, quando estamos mais pacificados interiormente. Então, quando nós vamos nos conhecendo, superando as dificuldades que vão aparecer na nossa vida, aproveitando essas oportunidades, essas dificuldades para desenvolver as nossas virtudes e os nossos valores, nós vamos construindo essa ponte de comunicação dentro de nós mesmos. E, consequentemente, né, também vamos aceitando o desafio de dialogarmos com o outro, reconhecendo as diferenças, logicamente, respeitando essas diferenças e ainda assim estabelecendo pontos com o outro, que também é muito importante, né? Porque há coisas que não vamos conseguir fazer sozinhos, vamos precisar da colaboração de outras pessoas para potencializar a realização desses elementos. Então, isso é algo que nós podemos, de uma maneira sintética, né, dizer que o autoconhecimento é algo essencial dentro de um projeto filosófico, porque filosofia tem a ver com amor ao conhecimento, amor à sabedoria, e essa sabedoria ela começa justamente com a célula básica que é o conhecimento, o autoconhecimento, o conhecimento de nós mesmos. Você trouxe a palavra atitude filosófica, o termo atitude filosófica ao longo da sua fala em relação ao autoconhecimento, e isso vai de encontro ao que eu tenho lido recentemente na obra Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, que é uma obra do Xenofonte, seu discípulo, e ali há várias situações do cotidiano onde Sócrates questiona a beleza, o amor, a relação de um indivíduo com o outro, a relação política do indivíduo, da sociedade, do Estado. É um livro maravilhoso que relata a simplicidade e a sapiência que o Sócrates tem, porque esses temas são muito importantes para a gente entender o que nós somos enquanto seres humanos e a nossa relação com tudo isso, com os nossos semelhantes e com a própria vida. Ou seja, essa atitude de autoconhecimento, ela é muito filosófica e eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso para elucidar um pouco mais esse tema, essa ideia. Você falou em Sócrates, Danilo, me lembrou uma frase de Confúcio que eu gosto muito, né? Há 3 métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Essa busca de autoconhecimento, né, Danilo, é uma atitude filosófica justamente porque, bom, por reflexão,
seria nós pensarmos que uma capacidade quase que direta, né, de ler nas leis da natureza o que nós devemos ser. E eu sempre dou um exemplo quando eu dou palestras lá na filial São Caetano, ou mesmo algumas aulas, né, em que, por exemplo, quando Newton, né, tem aquele dito famoso de que caiu a maçã na cabeça de Newton, e a partir dali, né, mas usando toda a sua experiência, o seu conhecimento com os seus estudos, ele chegou à formulação sobre as leis da gravidade. Isso é um exemplo de reflexão, é uma capacidade de uma maçã cair na nossa cabeça e nós imaginarmos, a partir daí, né, como o universo funciona. Quer dizer, nós ficamos doentes muitas vezes na vida, né, mas nem por isso as doenças, os nossos resfriados, nos fizeram médicos, né? A doença é algo, o resfriado é algo que está na natureza. Nós temos contatos com resfriados, mas nem isso não nos torna mais sábios. Então nós ainda não temos essa capacidade de uma reflexão direta do que as estrelas no céu, do que a lua, o sol, as árvores e os rios, o que elas querem nos dizer. Ou mesmo um resfriado, ou mesmo uma maçã que cai na nossa cabeça. Então, segundo Confúcio, né, a reflexão no que acontece conosco como produto do contato que nós temos com a natureza não é algo tão simples. O segundo elemento, né, é uma atitude filosófica, que é justamente por imitação, que é o mais fácil. Então é muito mais tranquilo, é muito mais inteligente e é o que nós aplicamos um pouco em Nova Acrópole como escola de filosofia. Nós nos reunirmos, né, em ambientes preparados para isso, tomarmos contato com, como você colocou aí, né, os ensinamentos de um Sócrates, os ensinamentos de um Confúcio, os ensinamentos de um Platão, e a partir da compreensão do que esses sábios, esses mestres da humanidade, esses grandes buscadores da sabedoria que eram os filósofos, de como eles aplicavam de uma maneira muito prática, né, essa sabedoria na vida deles, nós podemos ir imitando-os, né, não para sermos iguais a eles, mas para termos uma tese de trabalho, né, termos uma base de trabalho, uma série de conhecimentos com o qual nós podemos aplicar a nossa vida. Então a gente percebe que quando Platão fala da justiça, ele não está falando de uma justiça válida apenas na Grécia do tempo em que ele viveu, mas ele está falando de um conceito de justiça que nós vamos perceber na natureza e que nós vamos perceber que é possível colocar na nossa vida. E que se consideramos que as nossas sociedades possuem vários graus de injustiça, de falta de respeito com os direitos dos homens, das mulheres, dos cidadãos, é porque também falta justiça. Então, esse critério de busca de, entre aspas, né, imitação, nos ajuda a nós criarmos uma diferença de potencial, né, que faz com que uma energia de conhecimento circule do passado até nós, porque é um conhecimento atemporal e que ainda cabe na nossa vida. Eu tenho sempre muito prazer, né, quando os meus amigos na escola de filosofia, pessoas que são instrutores como nós, professores como nós, né, pessoas que são alunos também como nós, trazem algumas experiências de como a compreensão desses antigos filósofos, né, trazida para os nossos dias, tem um efeito muito prático. Alguns amigos, algumas amigas trazem que, por exemplo, depois de muitos anos de vida, começaram até mesmo a não terceirizar ao arrumar o seu quarto. Né? Por quê? Porque perceberam que era muito cômodo deixar isso para a mamãe ou para o papai, né, ou para algum outro familiar fazer. Mas não, assumiram a responsabilidade pela ordem no seu quarto. É uma coisa muito pequena, mas é isso que a filosofia nos propõe. Irmos reconhecendo as nossas conquistas interiores, irmos reconhecendo a nossa
capacidade de lidar com as dificuldades cotidianas de uma maneira bastante prática. E a partir dessa constatação de que nós temos esse potencial, irmos começando a sonhar e irmos começando a realizar coisas que são um pouquinho maiores, né? Coisas que vão sendo colocadas dentro de um projeto de avanço, dentro de um projeto de caminhada. E assim vamos caminhando todos juntos, né? Porque o professor que transmite um pouco desses conhecimentos, da mesma maneira que quando ele estudou Sócrates, Pitágoras e Confúcio, ele aprendeu alguma coisa tanto teórica como prática, pode transmitir para aqueles que sabem um pouco menos. E aqueles que sabem um pouco menos, né, não ficam só na dependência, colocam um pouco disso em prática, perseveram no seu aprendizado de música, perseveram em serem bons médicos, bons arquitetos, preocupados com aquilo que fazem, com as pessoas que atendem, com as pessoas que estão ao seu redor. Cresçam também em conhecimento, cresçam em potencial, cresçam em autoconhecimento e assim aspirem a elementos cada vez mais poderosos, né? Vão trabalhando também a sua capacidade de serem generosos, a sua capacidade de respeitar, de compreender o diferente, de oferecer algo pequeno, singelo, mas muito necessário e quente no mundo em que nós vivemos. Bom, e tem aí também a terceira parte da frase de Confúcio, né? Que diz que é por experiência que é o mais amargo, que é o famoso "a vida ensina". Só que a vida, ela não ensina assim, olha, senta aqui, vamos fazer um grupo de 40 pessoas e conversar sobre o que é o amor, como é que as nossas paixões nos pegam pelo pé e nos viram do avesso. Não, a vida, ela já chega, digamos assim, aplicando a prova. Já chegam trazendo a dificuldade, já chegam trazendo, como dizem aí na gíria, né, batendo com a mão na orelha, que não é a maneira mais inteligente de se aprender as coisas. Então, muitas vezes nós temos pessoas que chegam nas nossas aulas, os nossos cursos, trazidas às vezes pela dor, né? A dor de uma perda, a dor porque as coisas na vida não estão dando muito certo, porque estão percebendo que o mundo parece que está meio enviesado, meio torto, né? Se sentem um pouco deslocadas. É a dor das experiências mal assimiladas, né, trazendo as pessoas à filosofia. Não, a vantagem de uma escola, né, que tem a filosofia como arte de viver, é mais esse segundo modelo de aprendizado e de aproximação à sabedoria de Confúcio, que é justamente de imitação e de aprendizado, para que quando a vida inexoravelmente trazer as suas provas, para verificar se realmente nós estamos firmes naquilo que nós estamos nos propondo, a gente estar preparado para ir superando as provas por degraus, né? Sem dúvida, José Roberto, e essa reflexão, através dessa frase tão profunda que o Confúcio traz, nos faz refletir sobre muitas coisas, dentre elas, a pensar que imitar é algo ruim. Ou seja, nós temos que ser originais demais, temos que criar tudo novo e não aprender do passado. E isso é algo que a gente tem muito em voga no mundo atual. Nós queremos ser autênticos e originais. Bom, para a gente ser autêntico e original, a gente tem que criar algo totalmente novo no mundo. E se a gente estudar a história da humanidade, isso é muito difícil porque muitas coisas já foram feitas, ideias, descobertas, uma série de desenvolvimentos humanos que alguém trouxe. Confúcio é um deles. E é um exemplo, uma rápida analogia, quando um filho, por exemplo, não ouve o seu pai e não busca imitá-lo em suas virtudes e valores, ele naturalmente que vai sofrer porque não está ouvindo ou buscando imitar, claro que com as suas características humanas e individuais também, aquele que sabe mais e que já passou por certas provas e experiências de vida que ele ainda não. Ou seja, saber imitar quem sabe mais é algo importante. E dentro dessa reflexão, esses indivíduos que alcançaram esse autoconhecimento, como Confúcio, eles descobriram coisas internas, conquistaram coisas internas, virtudes e valores, e esse autoconhecimento se tornou real. O que às vezes não acontece com a gente porque há alguma falha interna nesse processo. Eu gostaria que você falasse sobre isso porque a gente se sente desanimado quando não conseguimos perceber que esse autoconhecimento se tornou real para nós. Ou seja, isso pode se tornar um dilema e a gente pode desistir de dar sequência a essas vivências. Eu gostaria que você falasse um pouco desse processo.
Exatamente, Danilo. E olha, esse dilema de não estou vendo a mudança é uma grande encruzilhada que nós vamos encontrar muito, não só no ser humano hoje, mas na nossa sociedade como um todo, né? Que é das pessoas, a gente percebe quando isso não deu certo, que é quando as pessoas desistem dos seus sonhos, né? E vamos ter muitos adultos que vão, às vezes até inconscientemente, né, matar os sonhos daqueles que são mais jovens, né? Porque ela já tem uma experiência. Se eu não conseguir, talvez ninguém consiga, talvez não exista, né? Como hoje é muito comum falar assim, mas não existe a justiça, não existem homens ou mulheres bons, né? Não existe esperança, não existe futuro, estamos acabando ecologicamente, estamos acabando através das guerras, estamos acabando através dos desmatamentos, ou seja, nós percebemos que a pessoa, né, ela está destilando também uma espécie de poluição, porque ela perdeu as esperanças e, na sua visão, o que compensa é preparar as próximas gerações para que também não tenham uma esperança vã. E o que nós vamos perceber em todas as grandes figuras da história, muitos filósofos, muitos literatos, muitos cientistas, muitos escritores, né, muitos dos quais nós admiramos, como, por exemplo, Shakespeare, assim como Cervantes, assim como Victor Hugo, Khalil Gibran, exatamente. São personagens, né, que tiveram uma vida bastante sofrida, mas que tinham uma perspectiva filosófica da existência humana e de si próprios, e que, apesar das dores que eles passavam, né, os registros que eles deixaram para a posteridade sempre foi um registro de busca de esperança e de perseverança, né, e de construção de futuro. Porque essa é a chave mestra do ser humano, né? Não são as dificuldades que nós vivenciamos hoje, mas sim aquilo que nós podemos sonhar e ir construindo para o futuro. Por isso que para nós, né, para tornar esse autoconhecimento algo real, nós vamos buscar a inspiração nesses grandes filósofos do passado, nos mestres de sabedoria, na tradição filosófica, tanto do Oriente como do Ocidente, porque eles não vão dar as soluções para os nossos problemas, mas eles vão dar uma chave, né, para que nós possamos despertar dentro de nós os nossos melhores potenciais. E com isso nós sintamos que, ao colocar essas chaves na nossa vida, nós possamos ir resolvendo os nossos problemas cotidianos e sentir que, sim, nós temos um lugar na nossa sociedade, tem algo que só eu posso fazer, tem algo que só eu tem algo que só eu posso fazer em benefício e em ação no universo, e não é outra pessoa. Outra pessoa vai fazer aquilo que estiver ao seu alcance. Eu vou fazer aquilo que, através do estudo, através do conhecimento, através da minha sincera busca pela sabedoria, vai fazendo com que eu atue com generosidade, né, com um espírito de oferecer, sem esperar muito retorno, sem me preocupar muito com os frutos da minha ação. Fazer porque, com isso, eu vou me construindo como ser humano. E isso é uma visão muito esperançosa, né, Danilo? Porque não estamos tirando da equação as problemáticas que existem, são reais, e muitas delas, como diriam os estoicos, né, estão fora da nossa alçada. Mas ainda assim estamos fazendo algo que, pelo menos os antigos gregos e os antigos romanos, né, concebiam até através dos seus mitos, deixaram registrado até através dos seus mitos, que é o poder do ser humano. Os romanos e os gregos, por exemplo, colocavam através dos seus mitos que, quando um indivíduo ele tem vontade, quando ele tem perseverança, quando ele tem conhecimento e quando ele busca sabedoria para cada vez ir qualificando mais o seu conhecimento e a sua capacidade de ação, nem os deuses poderiam contra aquele indivíduo. Né? Um pouco disso a gente vê na história de Édipo. Nenhum momento ele negou o seu destino e a sua capacidade de atuar com vontade, com perseverança, apesar de todos os vaticínios, né, e todas as misérias que atingiram a sua vida. Nós teríamos que voltar um pouquinho a ter essa concepção de vida e de valor, né, Danilo? Não é que se as coisas estiverem bem, eu vou atuar. É justamente quando as coisas estão difíceis que o ser humano de valor precisa atuar, justamente para que ele possa
Sentir que sim, a sua vida tem esperança, a sua ação tem valor, e através da sua ação valorosa, com um conhecimento de que antes deles, todos os grandes homens, todas as grandes mulheres fizeram isso, e que assim que eles garantiram o que para eles era futuro e que para nós hoje é presente. Mesma mentalidade, com esses elementos presentes na nossa vida, né, e a nossa ação bastante simples, mas bastante consciente, nós também podemos construir um futuro com mais energia, um futuro com mais esperança, um futuro que não seja só novo do ponto de vista tecnológico, mas também melhor do ponto de vista dos valores e das ações humanas. Então, são alguns dos elementos, né, Danilo, que nós podemos constatar para conceber que o autoconhecimento que nós alcançamos de nós mesmos, por um indivíduo, por um homem, por uma mulher, por um jovem, por uma jovem, tem algo de realidade. Quando eu sinto que esse conhecimento me transforma a partir de dentro, e que a partir dessa mudança interior, eu sinto que a minha ação exterior ela tem um sentido, ela tem um propósito. Tem uma outra reflexão também importante que eu gostaria que você falasse. Há algum momento da nossa vida, José Roberto, em que a gente se pega refletindo sobre o seguinte: esse autoconhecimento, ele é um caminho individual ou ele é um caminho coletivo? E a gente às vezes acaba excluindo também um do outro, imaginando que ou é uma coisa ou é outra, e isso gera também uma certa guerra interior. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque essa jornada, ela é uma experiência que o indivíduo tem que ter. Se eu quero me melhorar como um ser humano, é natural que em algum momento eu veja pessoas que não concordam com aquelas ideias ou com aquele comportamento e vão se afastar, obviamente. Ao longo da nossa vida, a nossa experiência é assim. A gente estuda na escola e tem vários amigos e num dado momento a gente percebe que ao ficarmos mais velhos, a gente vai andar com poucos deles. E dentro de uma experiência filosófica acontece a mesma coisa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas reflexões, porque às vezes nós tendemos a esmorecer, como você falou em uma das suas colocações. E entendo que é importante também a gente se fortalecer nesse processo para que a gente não perca o entusiasmo nessa caminhada. Sim, Danilo, realmente aí a gente tem que ser bastante sintético, né? Porque isso nos exige um bom tempo de estudos. É interessante que as pessoas chegam à Nova Acrópole, né, às nossas aulas, às nossas palestras, e já trazem um bom conhecimento aí do mito do herói, né? Que o herói é sempre um indivíduo, entre aspas, solitário, né? Que busca superar as suas dificuldades, busca superar justamente os seus defeitos, enfrentando as provas individualmente e cada vez se conhecendo mais, tendo um autoconhecimento da sua força interior e exterior, e indo solucionando os problemas cotidianos, e que é muito interessante, justamente porque ele vai se descobrindo como herói, e na sua ação, né, ele vai matando monstros, ele vai unindo terras, ele vai unindo povos, né? Então a gente percebe que a ação do herói, ele acaba tendo um efeito coletivo também. Ele acaba melhorando a vida de uma série de comunidades e coletividades por onde ele transita. Então, a jornada do herói, ela é sempre individual, mas justamente quando ele vai realizando esses desafios, né, superando esses desafios, ele vai, na sua ação, naturalmente causando um benefício para todos que o cercam, sejam esses os seus amigos que o acompanham nas suas aventuras, ou sejam os habitantes, né, dos locais por onde ele vai passando. Isso é muito claro, por exemplo, no mito de Hércules, né, que, claro, é um mito, é um símbolo, mas que pede de nós, né, como um símbolo que é, uma postura bastante heróica nessa questão do autoconhecimento, porque quanto mais eu me conheço, eu vou lidando cada vez mais com as minhas carências e vou descobrindo a minha cota de justiça e a minha cota de bondade, e vou aplicando essa justiça e bondade com as pessoas que estão ao meu redor, né? Eu vou aprendendo a sorrir num dia mais tenebroso, eu vou aprendendo a consolar as pessoas quando elas sofrem as suas perdas, né? Não simplesmente para ser agradável
para fazer uma figura bonita, mas porque é isso que, como ser humano, né, nós somos chamados a fazer. Estarmos disponíveis quando as pessoas necessitam de nós. E, de certa maneira, isso também já é um bom exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas que precisam e aquelas que estão participando desse momento, né, de uma maneira viva, de que sim, é possível ter coração, é possível ter força, caminhar em direção ao futuro, crescer individualmente e atuar como um corpo massivo no espaço onde estamos, né? Para que as situações elas orbitem ao redor de nós, não porque nós queremos agradar ou porque nós queremos aparecer, mas porque nós queremos ser mais humanos e temos interesse em que as outras pessoas também se tornem mais humanas, porque quando nós vamos unindo essa força em grupos ou em sociedades, vamos de certa maneira imitando ou pelo menos começando a imitar algo que na antiguidade era muito patente e muito visível. Nós vamos criando pequenos grupos, né, ou pequenas cidades em que as pessoas vão sendo cada vez mais fraternas. E essa fraternidade ela é essencial como um ponto de união para que muitas dificuldades que hoje são tratadas como normais na nossa sociedade e na nossa civilização, elas um dia possam ser solucionadas. Eu me lembro, né, Danilo, quando eu era mais novo, como filósofo, uns 20 anos atrás, e, por exemplo, o nosso diretor nacional na época, o professor Michel, ele falava de um Egito, né, onde os governantes, os legisladores faziam os seus governos e as suas leis pensando principalmente como pais da sociedade ou como professores e educadores da sociedade, para que, através das leis, os comerciantes, os homens, as mulheres, os jovens, os professores, as diversas classes profissionais dentro da sociedade tivessem um bom modelo do que uma sociedade, uma civilização devia ser. Eu, sinceramente, não concebia, porque o máximo que eu entendia do Egito é o que a gente vê nos filmes, né? Ou o que a gente lê nos relatos de ficção científica de que quem construíram as pirâmides ou foram os seres alienígenas ou seres de outras dimensões. Não, por mais que nos doa, né, saber, quem construíram as pirâmides foram os egípcios. E já tem hoje grandes historiadores, como o Christian Jack, Fernando Schwartz e muitos outros que demonstram isso, que esses grandes monumentos no Egito foram construídos pelos próprios egípcios no decorrer de muitos séculos, com conhecimentos que hoje nós talvez não tenhamos mais tão claros e com o propósito de terem sempre um elemento de trabalho e também de união do povo egípcio. Ou seja, sim, é possível, né, em algum momento da história, quando esses elementos individuais são desenvolvidos, se construir uma grande civilização. E quando a gente vai ampliando os nossos estudos, né, Danilo, e vendo outras épocas, por exemplo, da Índia, com os seus templos magníficos, às vezes construídos como esculpidos dentro de uma montanha, nós vamos perceber que em outras épocas da história, outros povos também tiveram a mesma mentalidade. Uma união de forças, uma união de mãos, né, para formar as suas guildas de trabalho, para superar desafios e deixar um testemunho que chegou até a nossa época. Então, é possível sim, Danilo, o autoconhecimento ele é um caminho eminentemente, hoje o que nós precisamos é como um caminho individual, mas que se esse caminho ele for bem traçado, se ele for bem conduzido, ele pode se transformar numa mudança social para o futuro, em que os seres humanos começam a perceber e a sonhar realmente com uma sociedade que seja tecnicamente mais brilhante e humanamente mais rica também. Para encerrarmos, José Roberto, eu gostaria que você falasse sobre alguns elementos que nos ajudam a nos construir internamente para que a gente tenha uma convivência saudável. Uma de suas falas foi nesse sentido. A gente precisa aprender a conviver. Ou seja, a convivência é sumamente importante, sobretudo nesse momento em que estamos vivendo, de muito egoísmo, de muito enfrentamento. Quando a gente pensa assim, eu sou uma pessoa tranquila, paciente, gosto de conviver com os outros, isso dentro de um contexto familiar, ou quando a gente fala isso para amigos próximos,
Nesse contexto é fácil, porque a gente está diante de pessoas que a gente ama, que a gente tem um sentimento gerado, conquistado. Agora, em um ambiente de trabalho é onde a gente vê a batalha acontecendo, porque lá a gente não gosta de todo mundo, e isso é natural também. E precisamos aprender a respeitar as pessoas que a gente não tem uma boa afinidade, entendendo que estamos ali para aprender e conviver e crescermos juntos, como nos ensina, por exemplo, Marco Aurélio. Gostaria que você falasse sobre essas questões para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje. Sim, Danilo, Helena Petrovna Blavatsky, né, grande filósofa do século XIX, uma das bases, né, quer dizer, ela trouxe muitos conhecimentos que são bases até para a existência da própria Nova Acrópole, né? Um dos elementos que ela resgatou da antiga Índia foi justamente 3 princípios que falam de 3 grandes ideais que individualmente cada ser humano pode ir alimentando para se conhecer melhor, né, para ir se testando, para ir tendo como teoremas que nos ajudem a viver e a irmos acumulando experiências que ficam na memória para que a gente tenha sempre uma visão muito clara na nossa memória de que podemos nos construir. Então, um desses princípios falava justamente sobre a questão da fraternidade, o outro princípio falava sobre a questão do conhecimento e um terceiro sobre a questão do desenvolvimento, né? E quando Helena Blavatsky, ela, nesse resgate das antigas tradições da antiga Aryavarta, né, antiga Índia, ela falava da fraternidade, ela dizia que é uma questão de ter esse ideal de que, ao estarmos com pessoas, né, é necessário conviver com respeito. Respeito pelos valores e as diferenças que são inerentes a cada ser humano, né? De que as diferenças não devem nos separar, desde que nós possamos perceber que o outro, por mais diferente que ele seja, né, ele também busca superar os seus próprios desafios, é querer ser como um ser humano cada vez melhor. Ou seja, é olharmos menos a diferença de cor de pele, né, do que os sentimentos interiores das pessoas. É olharmos menos as diferenças políticas e religiosas do que aquele indivíduo, né, na minha frente, ele também tem uma chispa, um elemento espiritual interior. É olhar mais para o espírito do ser humano, né, o espírito interior do ser humano, do que para as diferenças superficiais que muitas vezes nos caracterizam, nos afastam individualmente uns dos outros e criam, às vezes, tantos conflitos sociais e até mesmo internacionais. Então, esse é um primeiro princípio, né, Danilo? A formação de um núcleo de fraternidade, né? Através de um ideal de que nós possamos conviver, podemos conviver, desde que o que nos separe não prevaleça, melhor dizendo, sobre aquilo que pode nos unir, que é justamente essa capacidade de irmos desenvolvendo esse olhar interior para vermos que o diferente de nós, ele só é diferente em uma questão muito superficial ou mesmo muito material, né? Que interiormente todos nós buscamos realizar os nossos sonhos e os nossos potenciais. E esse segundo princípio que é resgatado por Helena Blavatsky fala justamente sobre a questão do conhecimento, né? Conhecimento através de um fomento, de um estudo comparativo, eclético, mais profundo das formas religiosas, antigas e modernas, das formas sociopolíticas, né? Do Ocidente, do Oriente, das do nosso século XXI, das do século XV, das do século V a.C., para nós percebermos, né, Danilo, que podemos nos enriquecer culturalmente, né, nós podemos alimentar essa aproximação ao conhecimento de culturas diferentes, religiões diferentes, desde que nós não estamos nem preocupados com um conhecimento eclético, um conhecimento extenso, das diferentes religiões, mas é perceber que, por exemplo, todas as religiões têm a mesma base, né? Todos os grandes fundadores dessas religiões, lá no início, eles falavam do amor, eles falavam do respeito, eles falavam da aproximação da alma humana, eles falavam da aproximação a Deus, né? A divindade, ao espírito superior do universo. A mesma coisa quando esses antigos povos falavam da política, né? Eles falavam que
que, apesar das diferenças individuais e grupais, com organização é possível que os diferentes convivam, se esforcem cada um fazendo a sua atividade própria, porque toda atividade é importante para a construção da sociedade. Então a gente percebe que a busca do conhecimento amplia o limite, o horizonte cultural de cada indivíduo. Consequentemente, vai nos aproximando cada vez mais, de irmos rompendo essas barreiras de separatismos individuais ou grupais. Então esse também é um valor muito importante, é um elemento muito importante para construirmos uma convivência saudável a partir de uma ampliação de um autoconhecimento nosso. E para finalizar, Danilo, a questão do desenvolvimento, que é justamente uma aproximação às leis da natureza e uma aproximação aos nossos potenciais interiores, nossos poderes latentes. É irmos chegando cada vez mais às melhores virtudes que, reconhecendo que quando as desenvolvemos, isso não nos afasta do outro, mas nos aproxima ao outro. Um grande poder interior é o poder da generosidade, né? Só é generoso aquele que reconhece que tem um certo grau de riqueza, um grau de riqueza interior. Aí ele tem e logo ele pode oferecer. E ao oferecer, ele conquista uma amizade, ele conquista um valor, ele é capaz de diminuir um sofrimento, uma tristeza alheia, e às vezes essa aproximação que rompe a tristeza alheia, ela cria um elo muito mais forte que simplesmente aquela que se aproxima pelos sorrisos, pelos gracejos, e claro, a alegria ela é necessária porque ela aproxima as pessoas, mas saber lidar com os momentos de tristeza, os momentos de dificuldades, criam elos entre os indivíduos que são indissolúveis, entre os grupos também que são indissolúveis. Se cria uma identidade familiar cada vez mais forte, uma identidade social, um amor à pátria, pelos elementos comuns que partem desde a compreensão interior do ser humano. E aquilo que nos conecta como indivíduos e nos conecta como sociedade também nos conecta à natureza. Nos permite estabelecermos uma relação de diálogo com as leis da natureza, Danilo? Então o autoconhecimento ele tem todos esses valores, Danilo? Ele nos aproxima através da busca da ampliação de fraternidade com o outro, ele nos aproxima de conhecimentos, de áreas de conhecimento distintas que vão ampliando a nossa consciência, a nossa cultura e, consequente, a nossa aproximação com o outro, e também vai nos ajudando a desenvolver as nossas capacidades de generosidade, justiça e respeito. Também nos aproxima das outras pessoas e também nos aproxima da natureza. Dessa forma, encerramos o nosso podcast de hoje. Novamente, lhe agradeço a presença, José Roberto, e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. É sempre um grande prazer compartilharmos algumas pequenas reflexões filosóficas aqui contigo e também com todas as pessoas que nos acompanham nos nossos podcasts. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Johannes Brahms e chama-se Concerto para Piano e Orquestra número 2 em Si maior, opus 83, terceiro movimento.